Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo, tá bom, da nossa semana. E hoje iremos trabalhar o capítulo 14, na página 80, tá? Quadriláteros, tá bom? Semana passada a gente trabalhou triângulos e hoje iremos trabalhar quadriláteros, tá? Então, fazendo uma leitura do nosso material, ele diz o seguinte: uma das formas mais comuns de se observar em nosso cotidiano é a de um polígono de 4 lados, chamado de quadrilátero, né? Rica em variedade, essa forma não é vista apenas em objetos, mas costuma ser usada em composições artísticas que podem formar belos mosaicos ou pinturas mais abstratas. Para o emprego de uma forma encontrada em forma de superfície de objetos e em muitas áreas de construção. O conhecimento mais detalhado sobre cada tipo de quadrilátero em suas características torna-se indispensável, tá? Então ele traz aí a introdução de quadriláteros, né? Em relação ao estudo dos triângulos apresentado no capítulo anterior, se aumentarmos o número de lados neste polígono, passaremos a ter um quadrilátero, que apresenta nas mais variadas formas em relação às medidas dos seus lados e ângulos. Além de 4 lados, o quadrilátero é um polígono que apresenta 4 vértices, 4 ângulos internos e 2 diagonais. Veja em destaque na figura a seguir, tá? Então ele traz a representação de um quadrilátero, tá? Vamos trazer aqui para o nosso material, destacando os seus ângulos, tá? Nomeando em um quadrilátero A, B, C e D, tá? Aí ele traz aí, neste quadrilátero A, B, C e D, temos os seguintes elementos. Então, quais seriam eles? Primeiro, quero saber quem são as vértices em meu quadrilátero. Então, A, B, C e D seria os vértices. Continuando, ele vem aí quem são os segmentos, ou seja, seus lados do quadrilátero. Então, na linha de raciocínio, A, B, B e C, C e D, D e A. A formação do meu quadrilátero, tá? Os lados. Ele traz aí quem são os ângulos internos. Ângulos internos, tá? Então, A, B, C e D também, né? Representação apenas de forma diferenciada, com um tracinho, né? Chapeuzinho aí. E os segmentos, como ele traz aí, A e C e B e D são diagonais. Gente, ó, diagonais. Traçar uma vértice a outra, tá? Ligando aqui, ó. Então, quem seriam as minhas diagonais no quadrilátero? A e C e B e D são as duas diagonais. Muito simples para que a gente possa compreender os elementos de um quadrilátero, né? Continuando, ele traz aí da mesma forma, e se eu pedisse para calcular um perímetro, né? A gente já sabe que perímetro é soma dos lados, né? Ele traz aí o perímetro de um quadrilátero, assim como ocorre com qualquer polígono, é dado pela soma dos seus lados, soma das medidas dos seus lados. Ele traz aí um exemplo 1. Eu aproveito aqui da situação, tá? Lado medindo 5,99, 5,38, 4,41 e 4,35. Se eu tivesse que calcular o perímetro desse meu quadrilátero, é só a soma dos
lados, né? E chegando a um resultado de 20,13. Como estamos falando de metros, tá? Muito simples aí fazer o trabalho de quadriláteros em cima também no cálculo de perímetro, tá? Ele traz mais um exemplo aí no material com a forma diferenciada. O perímetro do quadrilátero joia, né, que ele traz aí que é JOIA, né, ao lado é de 175 metros. Determine o valor numérico de x e de cada uma das medidas dos seus lados. Dessa vez a gente já tem o perímetro. A gente só quer descobrir o valor de cada um desses lados, que aqui acima mede 3x menos 10, aqui embaixo mede x mais 10, x mais 5, e para fechar com x menos 10. Então, armando o meu perímetro, né? Armando o meu perímetro aqui, 3x menos 10 mais x mais 5, mais x mais 10, mais x menos 5, porque é uma soma, né? É um perímetro. Eu sei que ele vale 175, tá bom? Então, x de um lado, número de outro, trocou de membro, trocou de sinais, tá? Então, 3x mais x com mais x é igual a 175. Aí vamos lá, presta atenção, gente, ó. Menos 10 com mais 10, eu posso eliminar aqui, para ficar bem mais claro. 5 com menos 10 daria menos 5. Como eu estou passando para o segundo membro, ele vai como mais 5. Sequência de 3x mais x com mais x novamente, 6x. E 175 com mais 5, 180. Vamos fechar aqui na divisão. Quem é o valor de x? 180 dividido para 6, x é igual a 30. Como ele quer determinar, pessoal? Ó, o valor de cada um dos lados. Meu primeiro lado ele mede aqui, ó, 3x menos 10. Então, 3 vezes 30 menos 10, tá? 3 vezes 30, 90, menos 10 daria 80. É esse lado aqui acima, tá? Então, quanto é que mede esse lado aqui? É x mais 5. X vale 30, 30 com mais 5, 35. Próximo lado é x mais 10, então x valendo 30, 30 com mais 10 é igual a 40. E para fechar, eu tenho o outro lado aqui, que é x menos 10, 30 menos 10, x é igual a 20. Né? Prova de que eu acertei aqui a minha questão. É só fazer a adição de 80 com mais 20, deu 100, com mais 40, 140, com mais 35, 175, que é o valor do meu perímetro, tá bom? Muito tranquilo aí o cálculo também de perímetro de um quadrilátero, tá bom? Vamos dar continuidade, passando a página aí adiante. Ele traz aí propriedade dos ângulos internos de um quadrilátero. Já sabemos, gente, que no triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos, elas medem 180 graus, né? Eu disse a vocês, toda vez que eu ouvir essa perguntinha aí, quanto mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? A resposta clara, 180 graus, não vai mudar. Então ele traz aí, ó, em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Então, da mesma forma aí, toda vez que alguém te perguntar, né, ou passando-se aí de ano em ano, tá? Quanto mede a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 360 graus. Traz aí um exemplo também, já na página 83, determinar a medida de x no quadrilátero A, B, C e D. Ele traz aí esse quadrilátero, tá? Sabendo que este ângulo mede 56, o que está aqui abaixo mede 128
do outro lado 120 e para fechar o ângulo que eu quero determinar em x. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos ela tem que medir 360 graus. Então, x mais 56 mais 120 com mais 128 é igual a 360, né? Então, da mesma forma, x de um lado, número de outro, vou passar esses meus numerais todos negativos, pelo simples fato de que eram todos positivos. 360 menos 56 menos 120 menos 128, x é igual a 56 graus. Se vocês quiserem tirar a prova, só fazer a soma, tem que chegar em 360, tá bom? Para fechar nossa aula aí, a gente vai chegar em os tipos de quadriláteros, tá? Tipos de quadriláteros, que ele é dividido em duas formas. Primeiro, que a gente chama de quadriláteros especiais 1, tá? Vamos entender quais são eles. E quadriláteros especiais 2 também, quais são esses tipos de quadrilátero. Então, fazendo a leitura do material que está na página 84, aí ele diz o seguinte: as medidas dos lados e dos ângulos de um quadrilátero podem variar de muitas maneiras, gerando grande variedade de figura com propriedades próprias. Dessa forma, para alguns casos mais específicos, que resultam em figuras com maior aplicação em nosso cotidiano, faz-se necessária uma classificação desses quadriláteros de acordo com suas características. Na sequência, apresentamos algumas dessas figuras, destacando as propriedades associadas a cada uma delas, tá? Iremos trabalhar com paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado. O que é a definição de cada um? O que diferencia cada um, tá bom? Então ele traz aí um paralelogramo. Ele é um quadrilátero que apresenta dois pares de lados opostos e paralelos, tá bom? Vamos ver aqui a representação de um paralelogramo. Aqui, ó. Certo? Dois pares de lados opostos e paralelos. Gente, ó, paralelos, ó, né? Vamos pensar naquele trilho, né, do trem. Linhas paralelas, tá bom? Paralelas. Muito claro, muito simples, tá? Retângulo. Ele diz aí que para ser considerado um retângulo, ele tem que apresentar 4 ângulos internos retos. Então a gente já sabe disso aí. Ó, 4 ângulos internos e retos, que meçam 90 graus, né? Então, uma representação de um retângulo, tá? O losango, ele traz aí, é um paralelogramo que apresenta os 4 lados congruentes. Então, ó, 4 lados congruentes. Se eu meço, e aqui é 4 centímetros, e eu quero formar o meu losango, esses outros lados também ele vai ter que medir 4 centímetros, tá? Afinal, ele diz que ele tem que ter 4 lados congruentes, tá? Medidas iguais. Para fechar, o que seria um quadrado, né? Agora a gente vai entender melhor, porque a gente já sabe, quadrado figura com 4 lados iguais. Além disso, ele tem que ter também 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Então, além, tá, de ter 4 lados iguais, eles também têm que ter 4 ângulos retos. Além dessas medidas aqui, que a gente já sabe que tem que ser exatamente iguais. Simples demais essa classificação, né? Propriedade das diagonais de um paralelogramo, ele traz aí, como mostramos, os quadriláteros apresentam 2 diagonais.
No caso dos quadriláteros citados anteriormente, as diagonais apresentam certas características. Acompanhe. Então, em um paralelogramo, as diagonais se cruzam em um ponto médio, né? Em um ponto médio. No losango, elas se cruzam em uma reta perpendicular, tá? Cruzamento de 90 graus, ok? Em um retângulo, as diagonais elas também são congruentes. Além disso, pode ser um paralelogramo e elas também se cruzam no ponto médio, no meio da figura, tá? Já também no quadrado, as diagonais de um quadrado elas também são congruentes e perpendiculares entre si. Então, também se cruzam formando um ângulo de 90 graus, tá? Chegando no quadriláteros especiais 2, que são a classificação justamente dos trapézios, tá? Trapézio também é considerado um quadrilátero, afinal ele tem 4 lados. Agora vamos entender a sua classificação, tá? Além dos quadriláteros mostrados anteriormente, podemos destacar o trapézio. Ele apresenta um par de lados opostos paralelos e pode ser classificado em trapézio retângulo, trapézio isósceles e ainda trapézio escaleno. Acompanhe as características de cada um. Então, primeiro, trapézio retângulo. Apresentam 2 ângulos retos. Já sabemos que ângulos retos são aqueles que medem exatamente 90 graus, né? Com isso, temos um lado perpendicular aos lados paralelos, também chamados de base. Então, base, e aqui formando 2 ângulos de 90 graus. Base menor, base maior, tá? Trapézio isósceles. Apresentam lados não paralelos congruentes em cada base. Os ângulos são congruentes. Então, preste atenção aqui, ó. Bases de medidas diferentes, né? Mas esses ângulos aqui, ó, eles têm a mesma medida da base menor, assim também como na base maior, tá? Para fechar, temos aí o trapézio escaleno. É o trapézio em que os lados não paralelos não são congruentes. Da mesma forma, os ângulos da base eles também não são congruentes, tá? Então, ó, se a gente observar, né, ele vai ter umas medidas diferenciadas. Esse ângulo não vai ser igual a esse, tá? Eles têm medidas totalmente diferentes, tá? Medidas totalmente diferentes. Uma observação. Para qualquer trapézio, é sempre válida, preste atenção, a seguinte relação entre as medidas dos seus ângulos internos. Ó. Então, quando a gente faz a soma dos ângulos internos, né? Internos, que tem aqui, ó, a relação dos lados, elas sempre vão medir 180 graus, tá? Só para vocês entenderem aqui, no triângulo, no trapézio retângulo, ó, se eu meço esses 2 ângulos aqui que estão no mesmo lado, 180 graus, né? Então, isso aí é uma relação, tá? Que vai valer sempre aí, como ele traz na representação. E quando eu faço a soma de A mais B, né? Eu sabendo que aqui esse ângulo é A e esse ângulo é B, eu vou resultar em 180 graus. Assim também como se eu somo C mais D, né? Eu também terei 180 graus, tá? Em condições, essa condição ela pode ser observada seguindo a ideia semelhante ao que já foi mostrado em relação aos ângulos de um quadrilátero qualquer, mas unindo a vértice de outra forma, né? Ele traz aí a representação. Para fechar, traz um exemplo. Como exemplo, veja como podemos obter as medidas de x e de y de 2 ângulos de base, conhecendo as medidas das bases opostas, né? Então, se eu sei que nessa relação aqui tem que ser 180, aqui também tem que ser 180, afinal
4 ângulos somados tem que bater em 360 graus, né? Ele diz que aqui é x, aqui é y, aqui é 72 e aqui é 56. Como é que eu vou fazer esse cálculo aí? Dois cálculos, valor de x e o valor de y, né? Então, 180 menos 56 e 180 menos 72, né? Quem é o valor de x? 124. E quem é o valor de y? 108 graus. Se eu colocar aqui e fizer a soma, vai chegar em 360 graus. Tá bom, gente? Conteúdo simples também, bastante teórico, né? Teremos a oportunidade de responder nossas atividades, exercícios de aplicação com relação ao material. Tá bom? Qualquer dúvida que surgir, estou aqui para ajudar vocês. Me mandem. Na medida do possível, eu vou ajudando cada um. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Uma ótima semana a todos nós. Nos encontramos na próxima aula com mais um conteúdo da semana. Até lá. Um abraço.